Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Fonte Viva. Hoje vamos para a mensagem 149, cujo título é No culto à prece. No culto à prece. E o culto revela que a prece é algo extremamente venerável e que é um recurso que nos liga ao alto. E o versículo destacado por Emmanuel está em Atos dos Apóstolos, o primeiro livro, depois dos 4 evangelistas. Então, o Novo Testamento abre com Mateus, Marcos, Lucas e João, narrando o Evangelho, e o livro seguinte é Atos dos Apóstolos, que narra a história depois da partida de Jesus, dos seus apóstolos, não é? E o versículo, então, é o 31 do capítulo 4, e temos: E tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui, os apóstolos estavam sendo perseguidos volta e meia, não é? Por estarem pregando o Evangelho. Isto foi nos primeiros momentos, depois da partida de Jesus. Jesus tinha sido tão perseguido que acabou crucificado, e era a mensagem. Claro que Jesus ameaçou bastante, porque Jesus realizava feitos considerados maravilhosos, não é? E realmente nenhum homem fez o que Jesus fez com a sua propriedade até hoje. E então, depois de um desses momentos de perseguição, os apóstolos se reuniram e oraram, pedindo a Deus forças e condições para continuarem pregando a palavra de Jesus, naquele meio hostil, vamos dizer, a essa tarefa tão importante. E é aqui que vamos ver esse contexto. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E cheios desse Espírito Santo, inspirados pela ligação feita, advinda da prece, eles pregaram cheios do Espírito Santo. E Emmanuel comenta essas palavras, que vamos repetir. O versículo destacado por Emmanuel é o versículo 31 do capítulo 4, de Atos dos Apóstolos. E tendo estes orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Comenta Emmanuel: todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. Perfume, não é? Que exala das suas flores, dos seus frutos nela pendentes. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa, a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. O homem é o espírito encarnado. Ele vive no meio, ou melhor, no seio, quer dizer a mesma coisa, das criações mentais que ele mesmo cria. Quer dizer, criações que dele se originam. Nossos pensamentos são paredes
em que nos enclausuramos, ou asas, quer dizer, podemos ficar presos em pensamentos pesados, ou asas com que progredimos na ascensão. Então, podem ser pensamentos que nos elevam, pensamentos virtuosos para fazermos o bem, ou que nos enclausuram, ou seja, nos prendem em vibrações pesadas de ideias malsãs, vamos chamar assim. E ele continua: como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não nos perturbemos, as leis do universo, a natureza, somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Então, existe uma contrapartida, aonde nos colocamos, nos situamos e nos encharcamos do próprio lugar onde nós nos colocamos, devido à nossa vida mental. E ele continua: recolhe-te. Vamos parar, olhar para dentro de nós mesmos, recolhe-te, e encontrarás o infinito de tudo que existe. Troquei a frase, vou repetir. Recolhe-te, olhar para dentro de nós mesmos e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te. Então, são dois movimentos: recolher, olhar para dentro. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te. Primeiro recolher, vamos olhar para dentro, e depois nos voltar para a vida fora de nós, em torno de nós. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Se nós nos fechamos e olhamos para dentro, vamos buscar dentro do que nos cerca, como ele diz, o conteúdo que necessitamos para, depois disso, expandir. E expandindo, primeiro nos encontramos, nos situamos, e depois, quando vamos para o contato com o mundo, levamos isto conosco. Se nós nos reconhecemos como filhos de Deus, se reconhecemos dentro de nós as suas leis de infinito bem, quando nós saímos de nós, é isso que levamos para o mundo. O que eu posso fazer de melhor com todas as situações que me chegam? Como eu posso aproveitar da melhor forma os desafios que a vida nos oferece? Eu só posso enfrentar isto depois de buscar dentro de mim as forças e os recursos que estão em mim, principalmente quando eu vou buscar forças de visão dentro de mim, através da prece. Esse recolhimento nos favorece a busca da prece. Buscai e achareis. Achando, saímos mais fortalecidos para exercer a ação que aqui viemos realizar quando saímos do mundo espiritual e nos propomos a reencarnação. Mas precisamos achar o caminho certo. O caminho certo está dentro de nós. E o caminho certo são as leis de Deus que estão dentro de nós. Mas mesmo assim, precisamos trazê-la à luz da nossa consciência. Daí o estudo, daí aproximarmos-nos de Jesus, buscarmos o Evangelho, a doutrina espírita nos ajudando nessa construção da nossa fé raciocinada, e então, nos exercícios diários que a providência divina nos oferece, com as situações que nos traz, podemos então ir aprimorando a cada dia, cada vez mais, o nosso livre-arbítrio.
o nosso livre-arbítrio, que vai começar quando eu decido buscar em mim a luz de Deus e abrir a janela do meu coração e deixar que esta luz se extravase e eu faça o melhor que eu possa cada dia, fazendo brilhar a luz que está em mim, que é a luz de Deus, não é? Vejamos então. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, ou seja, os recursos que nos cercam, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. Então, tudo começa, esse acolhimento, né? A oração. A oração que vai ser extremamente otimizada quando nós também estamos buscando mais recursos de entendimento. E aí, então, o alto também vai encontrar em nós, né? Aqui na narração de Atos dos Apóstolos, nos traz como o Espírito Santo vai encontrar em nós condições para nos usar como instrumentos do bem na Terra. E não precisa ser ostensivo, não é? Esse contato, esta manifestação do Espírito Santo, da espiritualidade superior através de nós. A prece, traduzindo aspiração, ou seja, desejo ardente da alma, de subida espiritual através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Ou seja, só prece por prece não completa o quadro. A prece vem com estudo, vem com ação. Através do conhecimento e da virtude. A prece é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os Atos dos Apóstolos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade. Engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas. Então, haviam pessoas, não é? Ali em volta deles. Engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Então, estavam ali. Quem precisava da palavra, o alto viu neles condições de, não só de preparo, mas de desejo de realização, e os usa, então, para levar a palavra àqueles que estavam ali. Não esqueças, pois, conclui Emmanuel, não esqueças, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. O culto à prece, ou seja, colocarmos a prece em nossos hábitos diários, é marcha, caminho decisivo. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. E o nosso Gotas do Evangelho termina sempre com a prece. Vamos assim buscar inserir este hábito sublime em nossas vidas, favorecendo-nos essa sintonia com o alto que tanto todos nós necessitamos.
não é? Vamos orar? Mestre amado Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais tantas oportunidades que nos chegam, Senhor. Favorece-nos com o entendimento sem o qual podemos, por vezes, nos sentir perdidos ou confusos ou perplexos com tantos desafios que a vida nos traz a cada dia. Abençoa-nos os esforços, Senhor Jesus. Abençoa os nossos lares, os nossos corações, os corações dos nossos amados, do nosso anjo guardião. Abençoa igualmente, Mestre amado, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, Jesus, estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos estejam com eles, conosco, entre nós, pacificando-nos, principalmente nas horas de maior angústia. Que mantenhamos, Jesus, ajuda-nos, o bom ânimo e a fé. Obrigado, Mestre amado, por tudo. Graças a Deus. É isso, amigos queridos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.